Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui com a gente, acompanhando excepcionalmente a reunião da Frente Parlamentar de Saúde Mental acontecendo no plenário, né? Hoje, no dia 7 de julho, às 14 horas, né? Era para ter começado, a gente vai começar com uns minutinhos de atraso, e excepcionalmente nesse espaço, né, que normalmente a gente usa o plenarinho. Então, ainda bem, né, que está todo mundo se encontrando aqui, né? Porque o plenarinho está passando por uma reforma e também é interessante essa experiência de a gente estar ocupando esse espaço do plenário, né, um espaço que os vereadores e vereadoras ocupam segunda, terça e quarta, especificamente para sessões plenárias, né, aqui das 4 às 7, é importante, né, compartilhar das 4 às 7, segunda, terça e quarta, são tomadas decisões importantes que atingem toda a sociedade aqui da cidade, né? Então, todos os projetos de lei, requerimento, audiência pública, é aprovado aqui no cotidiano da gente, né? Com 23 vereadores, como vocês estão ocupando aí as mesas dos 23 vereadores, quase fechou a mesa, né? Ó, companheira ali, se quiser sentar na mesa de um, a gente consegue, acho que, quase fechar as mesas dos vereadores. Ainda tem um lá aberto ainda. Ninguém sentou na minha cadeira lá ainda. O que está acontecendo? Então, muito bem-vindas, tá? Bem-vindo, bem-vindes, né? Aqui é super importante essa Frente Parlamentar de Saúde Mental para Mandata Bem Viver, né? Para a nossa bancada também do PSOL, que já é... Essa frente, ela não começou agora, ela já começou alguns anos atrás, e eu acompanhei lá no início, né? Depois eu tive que me afastar daqui, agora retornando, a gente continua, né? Segue nessa missão de construir com vocês. É muito interessante dizer que essa frente é uma frente construída pela população mesmo, assim, né? A gente só obedece, que é a população que vem, que pede, né? Principalmente a Associação Alegremente, né? Que provoca debate, que fala, não, tem que falar isso, tem que falar aquilo. E vários avanços já aconteceram através dessa frente, apesar de a gente... mas será que adianta? Cansa, não cansa? Aquela dedicação, mas teve vários pequenos, né? Grandes vitórias, pequenas grandes vitórias, a gente costuma dizer, né? Então... é muito importante, agradecer muito mesmo o tempo de vocês terem vindo aqui, quem está presencial, quem está acompanhando a gente, que essa reunião está sendo transmitida ao vivo, né, pela TV Câmara, agradecer toda a equipe também, a assessoria dessa casa, né, que sempre nos atende, nos acolhe muito, muito bem, né, e aí quem não puder acompanhar agora online, ao vivo, vai estar acompanhando depois, vai ficar disponível, né, então a gente tem todo esse arquivo, também fica aí esse acúmulo, então é sempre muito importante, né, trazer essa visibilidade. Essa é a última reunião do semestre, a gente fez aí todo mês, né? E no próximo semestre, a gente quer referendar, né, com a coletividade que constrói, para a gente fazer nas quintas-feiras, à tarde, e bimestralmente, né? Uma proposta, porque para a gente poder avançar muito assim na questão da mobilização, né? Ter um tempinho a mais para a gente costurar e chamar muita gente para vir para cá nas nossas plenárias. Aí a proposta para o segundo semestre é que aconteça no dia 17 de abril, não, 17 de outubro, estou com abril na minha boca, gente, desculpa. Eu falei hoje muitas vezes em abril, né? 17 de agosto, 5 de outubro e 7 de dezembro, né? A gente pensou aqui, mas aí todo mundo que está aqui com a gente, está assinando a lista de presença, é super importante, porque também a gente vai mantendo as informações, os convites, os chamados, né? Então, a gente vai mandar esse calendáriozinho, ver se... o pessoal der ok, não, está tudo bem, para colocar na agenda já, que eu sei que tem gente que é assídua, né, aqui, que vem toda a reunião, então eu sei como é importante a gente se programar para saber fechar o ano. Então, agosto, outubro e dezembro, iniciozinho de dezembro seria a nossa proposta. Aí, para contar como que a gente chegou até aqui, né, antes disso, a Jana também, né, companheira que é co-vereadora da Mandata, não me apresentei, né, porque a gente acha que todo mundo já conhece, mas tem sempre alguém que não conhece a gente ainda, né? Eu sou a Cíntia, sou co-vereadora da Mandata Bem Viver, uma mandata coletiva de 5 mulheres, né? Mulheres aí de diferentes lutas, e a gente vem trazendo aqui uma proposta de construção diferenciada, que exige trabalho também, né? Que ela não está pronta, e não é um modelo pronto, é um modelo que a gente está construindo todo dia. E a Janaína é uma das co-vereadoras, junto comigo, está aqui do meu lado, que cuida muito dessa pauta da saúde com a gente, é conselheira, né, local de saúde. A gente tem a Mirê, a gente tem a Ariadne, né, a gente também tem a companheira Deise, né? Então, são várias mulheres, né, e fora a equipe toda, né, a Laura da nossa equipe que está aqui contribuindo com a lista de presença, a Luísa que está ali também com a relatoria, né, agradecer, o Rafa estava aqui também, enfim... toda a nossa equipe também agradecer que faz isso acontecer.
Então, falado isso, a gente só queria, antes de começar a reunião em si, fazer um informezinho também sobre o lançamento da frente, da frente parlamentar estadual, né, de saúde mental. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Janaína, né? E gostaria de estar passando informações para todos que sempre estão nos acompanhando, né? Presencialmente e virtualmente, que em agosto está para ser lançado a Frente Parlamentar Estadual de Saúde Mental. Então, é muito importante que todos que estejam aqui, que queiram estar contribuindo, né, vão ser bem-vindos também nessa frente. Então, tá, daí agora acho que a gente já pode começar. Daí, para isso, vou passar a palavra também para a Jana, contar um pouquinho da nossa proposta de hoje, nossos convidados, né, Jana? E aí a gente depois compõe a mesa. Tá? E só para dizer que a previsão que a gente tem aqui, deixa eu ver aqui o horário, é de 2h20. Geralmente a gente combina de, no máximo, 1h30, e se precisar até 2 horas, né? Como a gente chegou um pouquinho mais atrasado, a gente terminar no máximo 4 horas, 10 para as 4, acho que está um bom horário, né? E aí a gente vai distribuindo o tempo na medida também, né? Se muitas pessoas quiserem falar, a gente pode pedir para assim ficar 3, 4 minutinhos de fala, daí ele tira ali o microfone só para a pessoa entender que o tempo deu e aí faz a conclusão, pode ser? Então tá, alguns acordos assim combinados é bom, né? Porque daí também qualquer coisa a gente vai ajustando. Bom, a nossa pauta de hoje, ela se trata da rede de atendimento a crianças, né, com as demandas da saúde mental e no aspecto autista. Para debater quais são os serviços públicos e gratuitos oferecidos atualmente, né, filas de espera para especialidades de saúde mental, defasagem na educação especial e essas demandas foram trazidas em outras reuniões, né, dessa frente por familiares e usuários da rede. Aí, então, para hoje, a gente fez uma lista de convidados, né? Então, muita gente ajudou a gente a pensar em quem seria importante estar aqui. Então, a gente chamou a Secretaria da Saúde, aí que está presente, né? Então, Secretaria do Estado, obrigada. Obrigada pela presença, né? A Secretaria de Assistência Social, está aqui, né? Presente, sempre presente, obrigada. A Secretaria de Educação, presente também, muito obrigada, do município, né? A Superintendente dos Serviços de Urgência e Emergência do Estado, tem um representante? Não. Coordenação do Hospital Infantil Joana de Guzmão? Não. Aí demais convidados também. Associação Alegremente, acho que bom, tem representação, obrigada. Sempre estão juntos. Conselho Municipal de Assistência Social? Não. Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Regional de Psicologia. A gente convidou também Setor Educação Especial da Secretaria de Educação. Tudo a Ana Paula, né? Ana Paula. Coordenação Estadual da Saúde Mental, tudo a Ana Paula? Tá ali, né? A estadual. Como é que é o seu nome? Ludmila, né? A Ludmila já veio em outra frente, né, Ludmila? Bem, departamento, já falei dessa. Centro de Atenção Psicossocial Infantil, ONG Pro Autismo Floripa. Ninguém respondeu. AMA, Associação de Amigos do Autista de Florianópolis também não está, né? A ONG Autonomia, a APAI, eu sei que está aqui presente. Programa Bairro Educador, CCR, RIA. Então, tá, daí confirmou com a gente mesmo a Secretaria de Saúde, chefe de Divisão de Saúde Mental, a Cristina, que está aqui presente, confirmou a Secretaria de Educação, pela Ana Paula, que está aqui presente, a Associação Alegremente, que está aqui presente, a Amanda Verônica, psicopedagoga, a gente tinha que citar, né, também, psicopedagoga e nossa companheira do PSOL também, né, que está sempre dialogando com a Jana. Obrigada, né? Obrigada a todo mundo pela presença, estando aqui nessa lista de... Ou não, né? Por favor, todo mundo aqui é muito importante. Eu tenho 2 convidados que eu conheci num espaço super importante, que é o Cadu e o Paulo. Cadu? Cadu. A Cadu, muito obrigada pela presença também, e o Paulo, muito obrigada, né? Todo mundo, daqui a pouco a gente pega essa lista de presença, então, e lê todo mundo, assim, obrigada, tá, gente? Muito obrigada mesmo pela presença. Então, assim,
A gente gostaria de ir compondo a mesa, né? Porque, na verdade, é algo bem informal, mas como a gente está aqui ocupando esse espaço, também não... Vamos ocupar, né? Vamos e democratizar mais, né? Ter mais gente aqui com a gente. Então, a gente queria chamar a Ana Paula, né? Representando a Secretaria Municipal de Educação e tudo mais, né? Que a Ana Paula falou, para vir. Ela também preparou uma apresentação, então, assim, valorizar muito, né? A presença da Ana Paula aqui com a gente. Aí da educação, a Associação Alegremente também, quem puder representar uma de vocês aí, seria importante compor, a gente sempre pede para compor a mesa com a gente, né? Porque não querem, se também não quiserem, fica a critério. Não? Então tá bom, obrigada. E aí a gente pensou em convidar também uma representação da assistência social, né? Porque é uma política bem intersetorial, e colocar no debate com a gente, representante também da saúde, e também do Estado, né? Bora aproveitar essa mulherada toda. E aí a gente vai fazer pergunta, vai conversar com vocês, né? Aproveitar que fica aqui uma bancada, né? Não que ninguém é mais importante do que alguém, mas acho que é importante destacar o poder público para que o poder público possa responder, né, a nossos anseios, né? Amanda também está sendo chamada para vir aqui também sentar com a gente. A gente queria botar todo mundo aqui, mas não cabe. Amanda pode sentar com a gente. Tem ainda um lugarzinho, né? Tem. Se não tiver, a gente arruma, Joana. Aperta um pouquinho. Aperta um pouquinho. Só para ficar um vídeo assim bem bonito, só com mulherada aqui ocupando. Então tá, gente, assim, ó, a nossa assessoria trouxe um pouquinho de elementos para a gente abrir o debate, né, falando aqui que em 2004 a portaria GM 1608 instituiu o Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil, que é um espaço de debate coletivo, de caráter representativo e deliberativo, composto por representantes de instituições governamentais, setores da sociedade civil e entidades filantrópicas. O Fórum discute as principais diretrizes que devem orientar o serviço de saúde mental e afetar essas populações. Dentro das diretrizes destacam-se a responsabilização pelo cuidado, devendo o serviço agenciar o cuidado, bem como estarem abertos à comunicação com outros dispositivos, seguindo a lógica da formação de uma rede ampliada de atenção, comprometer os responsáveis pela criança e adolescente a ser cuidado no processo de atenção e conduzir as ações de modo a estabelecer uma rede ampliada de cuidado, sendo cada profissional corresponsável pelos encaminhamentos e decisões. Então, as estimativas do Ministério da Saúde, aqui tirado um documento referenciando o Brasil 2005 ainda, define que cerca de 10 a 20% da população de crianças e adolescentes sofram com transtornos mentais. Desse total, 3% a 4% necessitam de tratamento intensivo. Entre os males mais frequentes estão a deficiência intelectual, o autismo, a psicose infantil e os transtornos de ansiedade. Observamos também aumento da ocorrência do uso de substâncias psicoativas e do suicídio entre os adolescentes. Aqui é importante também, a gente fez um recorte do Plano Decenal Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, no site da Prefeitura, esse Plano Decenal de 2018, né, ainda, enfim, 5 anos depois, tinham 2 pontos importantes para a saúde mental, antes de a gente passar a palavra, né? Um aqui de 2000, onde estamos? Em 2015, das 416 crianças e adolescentes atendidas no CAPS, e das 1.611 atendidas no centro de saúde, mais de 50% dos casos de transtorno mental grave envolviam transtorno do desenvolvimento psicológico, distúrbios da atividade e da atenção, psicose não orgânica, autismo infantil, ansiedade generalizada e episódio depressivo. Aí o que queremos, né? Estava ali, ampliar a oferta de serviço de saúde mental e psicossocial para adolescentes na rede pública e outros pontos intersetoriais. Importante deixar aqui colocado, né? E o mesmo em Florianópolis, possuindo CAPs, os adolescentes que demandam atenção psicossocial, principalmente nos casos de tratamento de drogas, são atendidos com adultos. Nos casos de internação, são enviados a outros municípios, né? Então, a gente traz aqui um diagnóstico e também a gente gostaria de ampliar equipamento de serviço de saúde mental para tratamento exclusivo de crianças e adolescentes no nosso município. Então, a gente traz esse preâmbulo, né? E agora, como a Ana Paula, né, a nossa servidora que confirmou e trouxe, né, um material para apresentar como que na educação, né, a gente tem a perspectiva desse atendimento. Então, passo a palavra, Ana Paula, se quiser se apresentar e apresentar também os slides. Está funcionando? Tá. Primeiramente, boa tarde a todos e a todos. Eu cumprimento a mesa, né?
Em nome da vereadora Cíntia, obrigada pelo convite, obrigada pelo mandato, pela mandata. Eu represento a secretária municipal Fabrícia Luiz, como parece tudo eu, mas não é tudo eu, a gente trabalha numa equipe, até porque a gente precisa ocupar diversos espaços, então uma está aqui, a outra está em outro convite, e a gente não gostaria de estar ausente nos convites que recebemos. Então, como se trata desse público especificamente, e eu, que sou a gerente de educação especial do município de Florianópolis, eu estou nessa incumbência de estar aqui com vocês. Então, agradeço o convite e estamos à disposição. A apresentação eu trouxe, até eu conversei com a Cíntia essa semana. Na verdade, além de contribuir, eu sempre penso que a apresentação ela é muito mais para quem está falando, para estar auxiliando para quem está falando. Mas o principal objetivo que eu fiz questão de trazer uma apresentação é do compartilhamento, tá, vereadora? Mulheres, assim, que a gente possa estar compartilhando as informações. Porque eu acredito que muitas questões acabam não dando muito certo, ou acabam de uma forma truncada, ou de uma forma equivocada, e às vezes chega a alguns caminhos que poderia ser direto, né? Um diálogo mais próximo com as famílias, com os estudantes, e essa é a nossa intenção. Então, a apresentação pode compartilhar, é um documento nosso, está ali em PDF, já é de vocês, e tem informações em relação ao trabalho da Rede Municipal de Florianópolis, em relação à educação. Então, por favor, pode colocar, é eu que estou aqui responsável? É isso, Brasil? Ah, tá. Só um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho para a gente pensar junto e entender. Quanto tempo eu tenho, Cíntia? Se deixar eu fico. Eu estou até voltando à apresentação. Vamos tentar. Mas aí é isso, tá, pessoal? Se caso eu não consiga atender, isso aqui comigo é uma loucura. Obrigada. Assim, até eu me sinto muito à vontade, porque muitas pessoas que estão aqui fazem parte do nosso trabalho, né? A educação ela não funciona sozinha, ela não se organiza sozinha. Deu, Lenise? Ah, tá, obrigada. Então, a Nívia, né, a gente está aqui com a Rose da assistência social, está aqui do meu lado também. A gente está em diversos grupos intersetoriais da Rede Municipal de Florianópolis. E aí eu me coloco à disposição de novo e a gente gostaria de estar pontuando que a Rede Municipal de Ensino, a base dela é a educação inclusiva. Então, todo o trabalho, não só da educação especial, o serviço da educação especial, a base dela é a política da educação inclusiva. Não abrimos mão disso. Então, em tempos anteriores, por sinal, anos anteriores, além de a gente atuar desta forma, também militamos em relação a algumas tentativas aí de possibilidade e em mexer na Política Nacional da Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008. E ainda a gente continua na luta para mantê-la, né? Ocupando diversos espaços aí. Eu sou uma servidora pública municipal, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso, né, Cíntia? Eu sou uma professora da rede. Hoje eu estou na gerência, temos mais 2 assessoras também aqui presentes, também somos professoras da rede. Então, o nosso trabalho tem uma formação aí de muito tempo e estamos ocupando esse espaço na Secretaria de Educação. Eu sempre digo que é muito importante a gerência da educação especial como um todo, a própria secretária municipal, Fabrícia Luiz Souza, somos servidoras da Rede Municipal de Florianópolis. Então, os nossos princípios é a partir da política, né? Da política de educação inclusiva, que é a nossa base, e os princípios da educação inclusiva e aí todo dia a gente está em cima disso, o direito à acessibilidade, o direito à educação e o direito à diferença. São conceitos aí que me parece, às vezes, para as pessoas e para a sociedade, parece muito simples, mas eles dizem muita coisa. Então, quando a gente fala o direito à diferença, é entendendo especificamente o público no qual nos estamos tratando aqui, as pessoas com autismo, é perpassar e passar desse modelo médico, entender que toda criança com autismo ela vai funcionar da mesma forma.
ter o mesmo funcionamento. Então, o direito à sua diferença não é porque eu tenho um autismo, outra pessoa tem um autismo, nós funcionaremos ou teremos os mesmos comportamentos porque temos autismo. Então, somos uma mesa de mulheres, não quer dizer que todas as mulheres dessa mesa têm o mesmo gosto, as mesmas preferências na vida da gente. Então, é essa a diferença no qual a gente luta e permanece. A escola não está para fazer tratamento às pessoas com autismo, não é esse nosso papel. O nosso papel é a aprendizagem. A educação especial, quando ela vem a partir da política, ela também não vem para escolarizar, ela não tem um papel de escola, ela tem um papel de apoio à escolarização. É um serviço de apoio a essa criança que está incluída dentro da rede municipal de Florianópolis e no processo de inclusão. Então, ela perpassa todos os níveis, a educação de jovens e adultos, o ensino fundamental e a educação infantil, no papel do apoio. E qual é o carro-chefe da educação especial? O atendimento educacional especializado. A rede municipal de Florianópolis, por sinal, o atendimento educacional especializado, ele atua no espaço denominado sala multimeios, aonde o público específico são as crianças com autismo, altas habilidades de superdotação e as crianças com deficiência. Atualmente, nós temos, eu não enxergo daqui, certamente, mas nós temos mais de 130 professores com essa formação para atuar nas salas multimeios que nacionalmente são conhecidas como salas multifuncionais. Nós somos aqui salas multimeios justamente por sermos percussores, somos vanguarda em relação à política nacional da educação inclusiva, porque desde 2004 nós atuamos dessa forma, onde a educação especial não escolariza, o serviço está dentro da escola e oferecemos o atendimento educacional especializado, no objetivo de atender essa criança no contraturno ou crianças do período integral da educação infantil, um atendimento complementar, aonde a gente vai identificar, a gente, quanto professor de educação especial e tem essa formação, nós vamos identificar as barreiras de acesso. E não só acesso arquitetônico, mas sim um acesso à aprendizagem. Por que aquela criança não consegue acessar o objetivo de um professor, por exemplo? E nós temos o papel ali de pensar junto com esse professor. Eu coloco aqui, pode ser que as pessoas olhem assim, mas não funciona às vezes dessa jeito. Pode ser que eu tenha mães aqui que digam assim, mas com o meu filho não funciona. É assim que tem que ser. E aí, onde não pode estar não acontecendo, ou a gente ter o entendimento de não estar acontecendo esse processo, é por isso que a gente está aqui. Porque aí a gente vai ter que ir lá na ponta entender o porquê que não está acontecendo. É formação desse professor? É acesso ao conhecimento? É acesso ao entendimento da sua própria atribuição? Hoje, a maioria dos nossos professores, eles são concursados, com formação específica, a maioria deles com especialização na área. E aí, a gente atua hoje em 69 polos. Ali eu coloquei o papel da educação especial, que é a identificação de barreiras, para justamente a gente garantir a plena participação desse estudante, dessa criança, lá na unidade de educação infantil, educação de jovens e adultos e no ensino fundamental. As salas multimeios, hoje nós temos 69 salas multimeios. E nós atuamos em formas de polo e abrangência. Tem polos que hoje ele é atendido somente aquela unidade educativa. E quando a gente fala polo e abrangência, eu vou dar um exemplo, Campeche, o bairro do Campeche. O bairro do Campeche, a escola Brigadeiro Eduardo Gomes, é um polo onde atende a educação infantil do bairro. Nós estamos aí, enquanto equipe, gestão, aí na Secretaria Municipal de Educação, no andar dos nossos últimos anos, o intuito é que esses polo atenda somente o nível de ensino. Por exemplo, hoje a gente tem um polo que atende exclusivamente a educação de jovens e adultos.
E nós temos hoje, de 69, ainda uns 13 que atendem a educação infantil e fundamental, mas os demais polos atendem somente a determinado nível de ensino. Por quê? Essa criança não é só uma criança com deficiência, com autismo, enfim. Ela é uma criança da educação infantil, dentro daquele contexto. Em 2017, quando nós chegamos na gestão, a gente tinha 23 polos. A gente tinha 23 polos de sala multimês. Hoje nós estamos com 69 polos. E a tendência agora, a partir do... Agora, quando começa o recesso escolar, né? A equipe, a gente já está aí pensando muito sobre isso, a equipe já pensando, junto com a nossa secretária Fabrícia, a ampliação desses polos. Algumas diretoras já nos solicitam, assim, eu também quero ter um polo aqui, porque quando as pessoas começam a entender realmente qual é o serviço, a própria unidade educativa, né, já sinaliza para a gente a importância de ter aquele serviço próximo, dentro da unidade educativa. Dentro dessa organização, então, nós temos os professores de AE, que têm esse papel, com essa formação específica, que hoje nós temos mais de 100, e também temos os professores auxiliares de educação especial. Quem são eles? São os profissionais de apoio. Por que eu falo os profissionais de apoio? Porque é essa nomenclatura utilizada na legislação que temos hoje. Lei Brasileira de Inclusão e a lei de 2012, a lei do autismo, que todo mundo fala, a lei do autismo, né? A de 2012. São as duas únicas leis que falam sobre esse profissional. E aí, cada rede, ela organiza conforme a sua orientação, a sua fundamentação e a sua política. Então, nos baseamos nessa política, nessas leis no qual eu coloco, no qual a gente encaminha esse serviço do profissional de apoio conforme a necessidade de cada criança. E aí a gente tem que construir socialmente, culturalmente, com os atores e a comunidade escolar, que o meu diagnóstico não define a minha necessidade. O que define são as minhas necessidades, dentro daquele meu contexto, conjunto dentro daquela unidade. Se a gente for analisar, é conforme a Convenção da ONU traz para a gente o conceito de deficiência. O conceito de deficiência é em contato com as barreiras de acesso. O conceito hoje se constrói a partir de suas barreiras, de 2006. E aí a gente precisa analisar cada caso. E aí no qual a gente diariamente, por diversas formas, a gente tenta explica para as famílias, inclusive para os nossos professores, oferece formação continuada, justamente para a gente pensar a necessidade. A gente tem um grupo dentro da escola que pensa a necessidade. A gente tem um professor da criança, a gente tem um auxiliar de sala, a gente tem a gestora, a gente tem a equipe pedagógica, inclusive o professor com formação em educação especial que identifica essas barreiras. E também investiga quais são os recursos de acessibilidade. Porque muitas vezes a gente cai na cilada assim, não, precisa de um professor auxiliar. Não, muitas vezes essa criança ela precisa de um recurso de acessibilidade. Eu recebi um exemplo há alguns meses atrás. A gente precisa de um professor auxiliar. Por que a gente precisa de um professor auxiliar? Aí a gente vai dialogando. Porque ele tem uma dificuldade, não era nem uma criança com autismo, ele tinha uma dificuldade motora, ele andava, mas no tempo dele, e aí ele precisava para que levasse ao banheiro. E aí a gente questionou a professora, e se a gente colocar umas barras no corredor dessa escola, ele vai conseguir ir no banheiro? Vai. Se a gente colocar na porta do banheiro, como é o processo de ir ao banheiro, que muitas vezes essa criança ela tem que aprender isso. A gente aprende isso. Todos nós aprendemos como se vai ao banheiro. Então, se a gente colocar por imagens, que muitas vezes a criança com autismo, ela consegue
como é que eu vou dizer? Eu não quero colocar vai entender ou não, porque a gente não menciona a inteligência aqui, mas a gente procura estratégias que essa criança processa esse conhecimento, porque isso é um conhecimento. Lavar as mãos, eu ir no banheiro, eu ir no vaso e coloco esse processo. Como que se dá essa rotina ali dentro daquele espaço? Se a gente colocar essas imagens com cor, escrito, vai facilitar? Vai. Então, muitas vezes não é esse recurso, o recurso humano, que é o professor auxiliar de educação especial. Então, a gente tem um estudo, depois eu não fui nas câmeras, que eu estou pressionada com o tempo aqui mental, que ninguém está fazendo aqui, mas eu estou preocupada em dizer o que eu queria dizer aqui nesse espaço. Então, como todos vocês terão acesso, e eu precisava dizer o que eu estou falando agora para vocês. Então, o professor auxiliar de educação especial, ele acontece a partir de um roteiro que identifica as necessidades para aquele espaço, independente da pessoa, com deficiência ou com autismo, que necessita de mais um adulto dentro daquele espaço, entendendo que a responsabilidade da escolarização não é desse profissional. É mais alguém dentro daquele espaço escolar para estar contribuindo na aprendizagem, na socialização e no desenvolvimento. Ok? Então, a partir de um roteiro, de um relatório, a professora de AE encaminha para nós. Enquanto secretaria, a gente tem uma equipe técnica dentro da gerência de educação especial, no qual analisa o roteiro e as necessidades dessa criança e é encaminhado para a contratação. Eu até passei a câmera, a gente hoje está com 595 professores auxiliares de educação especial na rede. Temos parcerias também, inclusive a Nívia está aqui, né, representando a PAI, a gente tem parceria com a PAI, em relação à avaliação diagnóstica, em relação também ao atendimento, né, Nívia, das crianças com esse público-alvo da educação especial, no qual certamente a Nívia, depois eu vou passar a palavra para a Nívia. E outras instituições especializadas, no qual a gente também tem convênio para estar complementando aí o nosso trabalho. A gente lançou, semana passada, está aqui, nessa página mesmo. Depois eu vou, aí volta. Opa. A gente lançou semana passada uma novidade aí no município, a partir do pedido do prefeito Topázio, um grupo de trabalho com todas as representações de serviços de proteção à criança, assistência, educação e saúde. Assistência, Educação e Saúde e a Coordenadoria de Assessoria de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência, no qual instituímos um grupo de trabalho para pensarmos políticas de serviços complementares à educação. Então, a partir de semana que vem, a gente vai estar se reunindo. Até eu coloquei no grupo, certamente esse encontro vai contribuir muito para alguns elementos no qual os serviços gratuitos e públicos do município precisam oferecer, além da educação. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu acho que é importante também são as questões que podem vir nesse espaço que a gente tem aqui para dialogar. Então, eu estou à disposição para a gente estar trocando e conversando. Ok? Obrigada. Tá certo. Muito obrigada, Ana Paula, pelas explicações, né? Agradecer também todo mundo que está chegando aqui nesse plenário, está ficando lotado, né? Já ultrapassou a quantidade de cadeiras que usualmente são usadas. Então, agradecer muito, né? Pela importância, olha a relevância. Obrigada também a Carla, Associação Alegremente. Veio a turma toda aí, né? Veio bastante gente hoje da associação. Muito obrigada, gente. Vocês fazem um trabalho incrível, né? Obrigada. Então, aí, vamos, já que começamos aqui, de repente, ver se a Rosiane gostaria de trazer algo no aspecto da assistência social. Se der para a gente combinar, assim, ó, tipo, 5 minutinhos para nós aqui, para poder a gente também passar a palavra. Aí, eu não sei se lá em cima a gente avisa... Se a gente consegue fazer, assim, 5 minutos, aí baixa o som, aí dá mais um minutinho para a conclusão? 35, obrigada. 5 minutinhos, Obrigada, tá? Boa tarde. Agradeço o convite. É sempre importante estarmos aqui, né, presente, podendo não só contribuir, mas principalmente estarmos dividindo
pautas tão importantes como essa de hoje, né? Eu sou a Rose Antunes, subsecretária na Secretaria Municipal de Assistência Social. Estou aqui representando o nosso secretário, Leandro Lima, e fico feliz quando, de alguma forma, a agenda dele, às vezes, né, por ter N demandas, como acontece aí, né, na educação, mas de estar presente. É uma pauta que sempre faz com que eu tenha bastante interesse de estar envolvida. Falar de saúde mental na assistência social, não tem como falar só da assistência. A gente tem que pensar, no nosso caso, em prefeitura como um todo, porque essa interligação, ela é essencial. Porque quando a gente está falando daquela criança que está com alguma questão, com algum transtorno, com algum espectro, muitas vezes, eu lembro quando fala da dificuldade, às vezes, de um diagnóstico. Então, a gente está falando de saúde, a gente está falando, né, de educação, a gente está falando de assistência social. O que acontece com a assistência social para quem não tem entendimento? Nós vamos atender aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, que de alguma forma ela se encontra numa necessidade, que seja básica, que ela vai acessar através dos CRAS, dos Centros de Referência. Lá, aquela família que vai procurar, se tem um filho com alguma demanda, né, que já tem um diagnóstico, ou se não tiver, eles também vão encaminhar, não vão avaliar, não vão diagnosticar, mas os técnicos lá, que são psicólogos, que são assistentes sociais, atendendo aquela família, eles vão buscar entender qual que é a demanda, que situação é essa. Muitas vezes a situação acontece de uma vulnerabilidade ou de uma ruptura de vínculos ou alguma outra questão que está acontecendo dentro de casa. Às vezes a família não tem estrutura para lidar com aquele momento, com aquela situação. Então, existe todo um aparato dentro da assistência, né? Desde uma questão de vulnerabilidade, que precisa de ter um acesso ao CAD único para acessar algum programa, algum serviço, né, socioassistencial, mas também em situações mais complexas, onde já existe uma situação, um risco de violar seus direitos, né? A gente está falando de direitos das crianças, né? Existe um estatuto, né, que temos que cumprir, que temos que ter atenção, né? Então, quando acontece algo assim que já sai da questão só da necessidade básica, ele vai ser encaminhado para um serviço da média ou da alta. Mas assim, eu não consigo ver o trabalho da assistência sem a gente estar dialogando com outros atores. Educação, porque essa criança, ela vai estar, espera-se que esteja, né, matriculada e sendo frequentando alguma escola, né? E também na saúde, né? Qual que é esse atendimento, qual que é esse acompanhamento, como é que a família está envolvendo, né? Então, quando vem agora semana que vem, eu acho que é um momento bem importante para estarmos aí nesse grupo aí, estarmos dialogando e tentarmos sempre buscar avançar, né? Para poder avançar no sentido de entendimento, porque a gente está falando de algo muito complexo. Quando a gente fala de subjetividade, né, de saúde mental, muitas vezes a gente fala de uma subjetividade, muitas vezes a gente fala de um diagnóstico que ele é muito complexo. É muito difícil, às vezes demora muito tempo para haver um entendimento. E muitas vezes a família, dependendo da sua situação social, condição social, às vezes muito mais, a dificuldade de saber o que acessar, como buscar os seus direitos, como buscar um suporte, uma rede de apoio, uma rede de proteção. Porque às vezes a família ela acaba se desestruturando como um todo. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu vou ficar aberta para dúvidas e questionamentos que vocês possam fazer, mas reforço, estamos falando de algo que precisamos discutir muito, né? Precisamos de mais respostas e esse espaço que vocês acabam nos proporcionando aqui, aberto a toda a comunidade, a sociedade, ele é essencial, porque sem isso, como que a gente vai avançar?
né? Então, a educação tem toda já uma estruturação, mas que às vezes não é o conhecimento de alguém, ou tem alguém que tem algo a contribuir com o trabalho da educação ou da assistência social. E isso eu, Ana Paula e todos os demais colegas aí da prefeitura, acho que eu posso falar por ti também, a gente é cobrado, né? Cobrado no bom sentido, né? De que a gente precisa estar envolvido, a gente precisa estar trocando informações. Então, obrigada pela oportunidade, pelo espaço aqui, né? Que sempre é muito significativo e importante para nós. Obrigada. Muito obrigada, Rosiane. Então, obrigada também, né, pela ter sido bem, né, direta também no tema, para a gente poder abrir aí debate, tem um monte de gente, né. Aí eu vou passar, então, agora para a saúde, né, municipal, primeiramente, para poder falar um pouquinho do serviço, e aí é importante a gente pensar nisso, que a gente tem que ter um tempo ainda, né, para as pessoas poderem fazer pergunta e a gente poder responder. Já tem um inscrito aqui, ó. Então, eu vou passar para a Cris, né, e aí depois a gente passa para o Estado e para uma mãe também que está aqui representando, né, para a gente passar para a mesa, né. Aí, mesmo tempinho. Boa tarde, eu sou Cristina, estou na Gerência de Saúde Mental do município de Florianópolis. Eu acho que, de alguma maneira, a gente acaba repetindo, né, algumas falas, mas que eu acho que é importante, porque, enfim, tem alguns atores que nem sempre estão nas nossas reuniões. A oferta de saúde mental no município de Florianópolis, ela obedece à Política Nacional de Saúde Mental, né, pelo SUS, pelo meio da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Essa oferta de saúde, ela é entendida dentro da rede como algo, e a gente chama de rede justamente por isso, algo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. E é isso que a gente estava até o momento falando, né? Isso já na própria saúde já acontece essa discussão. Então, o cuidado das pessoas em saúde mental, ele já começa na atenção primária, né? Onde as pessoas têm um acesso no território, está mais próximo da casa delas, existe uma equipe de saúde que conhece melhor as dificuldades daquele território, daquelas pessoas, tem inclusive familiares que trabalham no centro de saúde, tem uma interlocução muito mais próxima com esses dispositivos. E os profissionais que lá trabalham também são profissionais habilitados para atenção em saúde mental, né? Dentro da atenção primária à saúde, quer dizer, em interlocução com centros de saúde, a gente tem também as equipes que a gente chama de equipes multi, são as equipes multiprofissionais de saúde mental, que são compostas por outros profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, nutricionistas e fisioterapeutas. E eles atuam de forma integrada com as equipes que estão diretamente mais no dia a dia do centro de saúde. Essas equipes multiprofissionais, além dos atendimentos individuais, eles também prestam atendimentos como grupos, tem alguns grupos de nutrição em alguns centros de saúde, que fazem esse atendimento mais multi. Estou tentando ser breve, tá, gente? Bom, isso a gente está falando de um cuidado em saúde mental, de casos que se consideram, então, casos leves, né? Para casos moderados, na RAPS de Florianópolis, existe um componente que são as equipes multiprofissionais de atenção especializada em saúde mental, que a gente chama de EMAESM. Elas, na realidade, elas foram instituídas pela portaria 3588 de 2017, mas que foi revogada recentemente. Então, mas essas equipes continuam em funcionamento no município de Florianópolis e elas estão habilitadas para atenção de casos considerados moderados. E a interlocução com a rede, né, ela acontece tanto com a atenção primária quanto com os CAPs ou outros pontos de atenção. Os encaminhamentos são as vagas, no caso da EMAESM, são reguladas, a atenção não é direta, e as equipes contam com psicólogos, assistentes sociais, assistentes e psiquiatras. E existe uma equipe especializada em infância, nesse dispositivo, que está trabalhando na Policlínica da Mulher e da Criança.
E aí, para um outro nível de atenção, para a atenção de casos que necessitem de cuidado intensivo, de reinserção psicossocial, considerados casos mais graves, existem os CAPs. Né? Os CAPs, então, oferecem atendimento diário, com intensificação de cuidado, né? Um cuidado também interdisciplinar, com uma equipe composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, psiquiatra. No CAPS infantil, nós temos pessoas, então, que têm especialidades com a infância e interlocução também com essa rede, enfim, infantil. O CAPS é porta aberta, né, e tem esse acesso facilitado justamente em função do tipo de demanda que esse serviço oferece, né, e deve atender. E aí, em outro nível de atenção, daí, quando a gente está falando de porta de urgência e emergência, a gente tem as unidades de pronto atendimento ou as unidades hospitalares, né, que aí a gente está falando de parcerias que existem com o Estado, onde a nossa referência é o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Desculpa. Ou o Hospital de Joinville, que é para onde são feitos os encaminhamentos para leitos de internação psiquiátrica em caso de infância e adolescência, se necessário. Bom, eu acho que eu vou ficar aberta para perguntas, né? A gente tem aqui outros questionamentos que vão aparecer. Com relação ao transtorno do espectro autista, assim como a colega da educação falou, a gente tem uma encomenda do executivo, que também está com a saúde, em que um grupo de trabalho já está formado, onde as discussões estão sendo feitas para tratar exatamente dessa temática, para realinhar a linha de cuidado para pessoas com transtorno do espectro autista. Né? Não que ela já não exista, inclusive o governo federal já tem uma linha de cuidado, uma proposta de linha de cuidado, não que a rede já não funcione também para trabalhar com isso, mas a gente tem algumas questões que a gente identifica que é necessário avançar nas discussões e reorganizar, e, inclusive, fazer a interlocução com as outras pastas. Obrigada. Obrigada, Cris. Para ir fechando, então, as falas da mesa, né? Bem importante a gente reforçar esse olhar, né? Que é com a questão do atendimento à criança com demanda de saúde mental no aspecto autista. E bem importante isso que foi falado pela Cris aqui, então agora é importante ouvir a Ludmila no Estado, né? Porque realmente é um grande problema, né? A questão quando a criança ou o adolescente está em crise, a gente não ter muitas portas abertas para socorrer, e o fato também de ter que internar lá em Joinville, né? Ter poucos lugares. Então, acho que é importante agora a gente ouvir a Ludmila também pelo mesmo tempo, né? E aí depois a gente passa a palavra para a mãe. Nossa, fala alto. Eu queria agradecer o convite primeiro, né? Sempre que puder eu vou estar junto a essa casa, que eu acho de extrema importância. A Carla e todo o pessoal que chegou agora, um pouco depois, agradecer o empenho dela em estar levando à tona a questão da saúde mental. Eu não vou, aquilo que a Cris falou complementa todas as formas de cuidado possíveis dentro do SUS. Ela falou do nosso postinho de saúde do bairro, ela falou do CAPS enquanto a média complexidade e casos mais severos que estão pegando no sentido de estar incapacitando, impossibilitando a pessoa ser o que ela deve ser no mundo, o que ela quer ser. E quando a gente fala da saúde mental, eu só vou complementar, vou tentar ser breve, porque acho que eles já sabem que eu falo bastante, vocês sabem. Quando a gente fala da saúde mental, uma coisa não pode se perder, e foi colocado pela colega, acho que da assistência social ou da educação, a questão do não haver um marcador biológico para a saúde mental. Então, enquanto alguns déficits cognitivos, todos os déficits cognitivos implicam alguma defasagem neuro, o transtorno do espectro autista não. Então, ele se enquadra, ao final das contas, dentro do espaço da saúde mental. Mas ainda há muitas controvérsias em relação ao tratamento e ao cuidado do TEA, que a gente chama transtorno do espectro autista. Mas a gente tem que ver primeiro, eu estava vendo a apresentação da educação, e eu questionei outro dia uma colega minha, qual é o objetivo de um CAPS? Qual que é o objetivo de um CAPS? Eu, como profissional que já fui e sou, mas dentro do espaço do cuidado, do atender, que já tive na ponta também, eu questionei, e eu tenho, para mim, e essa é uma coisa que se passa
há em muitas instâncias da autarquia pública que deve ter clareza do que se faz. A gente fala da Secretaria de Obras, a gente sabe qual é a responsabilidade dela, da saúde, como no geral a gente sabe, prevenir e curar a doença. Agora, quando a gente fala da saúde mental, qual que é aquilo que o que é que a gente está querendo prevenir ou então cuidar? O que a gente quer com a pessoa que está na nossa frente no sofrimento? Não é aquilo que eu quero, é aquilo que ela quer, né? Primeiramente isso, né? E fazer com que a pessoa tenha tranquilidade de ser e segurança de ser no mundo, entre os outros e as coisas, esse é o objetivo máximo da saúde mental. É isso que caracteriza uma pessoa com saúde mental, né? Quando a gente está... A doença é quando a gente se cala, né? Então, a gente conseguir estar entre os outros e as coisas, ter segurança de ser, não se amedrontar, não se diminuir e ter força para você exercer aquilo que você quer, isso é saúde mental, né? Então, nesse sentido, a gente tem que ter a compreensão de que muitas situações de cuidado da educação especial que a gente está falando aqui, elas podem até ter comorbidades da saúde mental. Quando a gente fala de déficit cognitivo, quando a gente fala de defasagem educacional, pedagógica, né, nesse sentido, ela é em primeira instância, aquilo que está incapacitando é uma questão neuro. É claro que sempre a gente vai ter, todos nós passamos por situações emocionais que às vezes a gente pensa até que está doido, né? Meu Deus, para onde é que eu vou? São impasses que todo mundo passa na vida, né? A diferença entre isso e você estar doente é quando você não consegue mais fazer nada. Então, a gente tem que ter essa linha tênue que divide a saúde mental dos outros agravos de saúde que têm determinantes biológicos, é fundamental. E um CAPS infantil, por exemplo, ele ainda tem, eu fico feliz de escutar isso da Cris, né, que essa frente de trabalho aí para poder estar dando conta de possibilidades do cuidado do transtorno do espectro autista, porque realmente o CAPS infantil, ele não tem condições ainda de estar tratando o transtorno do espectro autista. Não tem. Ele é um espaço de cuidado de pessoas que estão em crise, em sofrimento intenso. O autista, ele não representa isso no dia a dia dele. Ele entra em crise por situações que ele se provoca, né? Que provocam nele. Ele é uma criança, e a gente fala de criança porque o autismo é ali que começa tudo, né? É diferente de uma situação de uma criança com crises de ansiedade, né? com sintomas depressivos, com ideação suicida, né? Com uso prejudicial de álcool e outras drogas. Então, o autista, neste meio, muito mais fácil ele incorrer em situações de crise do que em uma situação, em um outro espaço de cuidado, né? E eu vejo dessa forma. No entanto, realmente, o Ministério da Saúde tem como CAPS infantil um espaço também para o cuidado do TEA, do transtorno do espectro autista, né? Então, a gente tem que entrar numa sintonia, numa conversação muito, muito complexa, não é nada fácil, e o cuidado de saúde mental, ele é complexo, mas ele não é difícil. Ele é complexo, né? Então, a gente fala aí na saúde que a tecnologia é leve, né? A gente... Cortaram a minha agora, tá vendo? A tecnologia é leve. Se você não tem fala, acho que é por isso que eu gosto de falar, se você não conversa, você não resolve problema de saúde mental. Se você não escuta, você não resolve. É diferente, quando está sangrando, é fácil ir lá e costurar, né? Agora, o sangramento da emoção não é tão fácil assim. Então, essa sintonia, eu acho que tanto o governo federal quanto também o Estado, e faço aqui uma colocação, eu fico muito, muito triste de ver, na chamada de hoje, tantos atores ausentes daqui, sabe? Outra instância que é muito importante dentro da saúde do Estado é a rede de deficiência. Né? O nome da moça que é responsável é Jaqueline. Eu acho que é importante estar em contato com ela, se for né? Se for ter outros momentos desta conversação, é importante ela estar presente, tá? Porque... Não, nem dá mais, porque daí vai indo. Mas é exatamente isso. Sim.
né? A gente vê aqui isso que eu falei na hora que eu cheguei. Eu fui vendo a chamada da vereadora, eu fiquei bem, sabe, pasma de ver a falta de iniciativa, de parte assim, não é nem responsabilidade, é zelo com a coisa que se faz, né? Porque eu, quando vim para cá, eu pensei, vamos falar de autismo, né? É uma coisa que é realmente difícil de se tratar na saúde mental. Mas é um problema que está instalado. Obrigada. Obrigada, Ludmila. Obrigada, né, pela contribuição, também pelas colocações. Agora, né, para fechar essa rodada e poder abrir também, a gente quer ouvir todo mundo que veio. Também a gente quer... Oi? Ah, vai passar a apresentação? Ai, que massa. Então tá, a Amanda, então, ela consegue até uns 5 minutinhos, Amanda? Se precisar, qualquer coisa, a gente dá mais um minuto. A Amanda, que vem também trazendo aí como representante também de mãe, né, de criança autista. Tá. Boa tarde, quero agradecer, então, né, a oportunidade de estar aqui. Ali eu coloquei uma apresentação breve de quem sou eu. Sou militante no PSOL, tenho experiência com educação inclusiva. Ah, tá certo. Hoje a minha atuação ela é clínica, né? E eu sou analista do comportamento também. Implemento comunicação alternativa quando a gente percebe que, né, a criança não está tendo a fala verbal. A minha fala vai ser bem técnica. Eu coloquei aí, né, o símbolo do infinito, que é um símbolo que as pessoas neurodiversas trazem como símbolo da neurodiversidade, justamente porque a neurodiversidade ela é ampla, né? Então não existe uma característica do TEA, né? Então esse símbolo ele é infinito justamente por isso, né? Então eu coloco aqui o que é o transtorno, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele é de ordem genética, né? 90% dos casos, 10% dos casos são de ordem ambiental, mas, né, talvez isso até diminua um pouco, porque a ordem genética ela está aí prevalecendo. Coloquei também aí, né, quais são os sintomas, né, as estereotipias, o comportamento repetitivo, o déficit na comunicação e, né, por conta do déficit na comunicação, o déficit na interação social. Fiz uma comparação entre o desenvolvimento típico e o desenvolvimento, né, da pessoa neurodiversa. O que os estudos trazem, né? Que o desenvolvimento da aprendizagem típica ela se dá na interação social, né? Todos os teóricos aí, Vygotsky, Piaget trazem isso, né? E depois a gente vê então que o déficit da neurodiversidade, o déficit de aprendizagem vem por conta dessa deficiência da interação, né? E aí vem o tratamento. Como tratar um comportamento, um déficit social? Não existe tratamento medicamentoso, né? Hoje, o que a gente tem de informação científica, de base em evidência, é a análise do comportamento como o único tratamento possível, né? O que a educação inclusiva pode fazer nesse sentido, né? Eu gostei muito da fala da Ana Paula, ela trouxe que a educação hoje aqui avalia as barreiras, né? A gente tem hoje um modelo de avaliação que é considerado ouro, o VB-MAP. Ele é um protocolo de avaliação que ele não tem especificidade de profissional, então qualquer profissional pode aplicar ele, inclusive os professores, né? E ele é uma avaliação considerada ouro, porque ela avalia primeiro as habilidades que a criança já tem, as barreiras que ela tem de aprendizagem, e, a partir daquilo, a gente vai começar a tratar a interação social, né? Então, primeiro, a gente vai ensinar para a criança a interagir, primeiro, a se comunicar. Se precisar, né, de uma comunicação alternativa, ela vai ter. E aí, sim, a gente vai avançar com a aprendizagem acadêmica, né? O dia que a gente conseguir implementar isso dentro da escola, a gente vai ter um avanço muito importante. Coloquei aí, né, a importância de a gente fazer o acesso à comunicação alternativa, né? Muitas das nossas crianças dentro do espectro não aprendem a verbalizar,
têm a capacidade vocal, então elas não são mudas, né? E elas precisam, então, de uma alternativa à fala. Tem muitos estudos já, né? Já tem acesso gratuito na internet a bibliotecas de imagens, enfim, que são consideradas universais e que foram estudadas e que fazem sentido. Para a criança no espectro, os estudos também mostram de que o cérebro ele aprende muito mais por imagens do que pela fala, né? Até por conta mesmo ali da deficiência na comunicação. Eu trouxe aqui uma cartilha do direito à comunicação, não vai dar para a gente ver bem ela, bem clara, assim, ela ficou muito pequenininha, mas, de qualquer forma, está ali que toda criança com transtorno de linguagem, né, transtorno na comunicação, e aí, nesse caso, entram todas as crianças no espectro, por conta da base do diagnóstico, né? Essa cartilha, então, ela coloca ali os direitos. A criança com transtorno de linguagem, com déficit na comunicação, ela tem direito a ser ensinada a ter um novo formato de comunicação, né? Então, ela não só tem o direito de estar nos espaços, por exemplo, com o seu comunicador, ela tem direito também a que alguém a ensine, né? O que seria, então, né, fechando uma análise, uma conclusão do que a gente pode fazer, né? A formação dos professores, com ensino especializado, sim, e com ensino especializado no tratamento que hoje é considerado o único possível pela ciência, né? Então, a gente aplica, né, faz a aplicação da análise do comportamento, garantindo o ensino de habilidades essenciais. E essas habilidades essenciais, elas vão tratar o que o diagnóstico traz ali, né? O diagnóstico traz um déficit na comunicação, um déficit na interação social. A análise do comportamento vai tratar essas duas questões, e aí sim a gente vai conseguir avançar, né? Com isso, a criança, sim, vai ter acesso, né, à aprendizagem, e a gente sabe também dos prognósticos, né? Então, a gente tem a melhora do prognóstico da pessoa a partir do momento que ela tem, né, acesso a um tratamento de qualidade. Agradeço, então, né, me coloco aqui como pesquisadora também, implementadora, e fico à disposição, né, das secretarias para a gente conversar. Obrigada. Muito obrigada, Amanda, também por ter trago nessa pesquisa dela, que contribui muito com o debate. Agora a gente coloca, então, em aberto, né, se a Jana puder ajudar, a Laura também, né, pegar inscrições, ó. A gente já tinha essa primeira inscrição aqui, né, com o companheiro. A Carla também está se inscrevendo, então, 1, 2, 3, ó. Aí a Luísa vai organizando, né? Então, o Paulo, né? E aí pode falar daí, né? Ou se quiser subir aqui, mas acho que... o Paulo se inscreveu primeiro? Então, acho que pode ser o microfone na mesa, né? Então, se quiser subir na tribuna, também fica à vontade. Pode me chamar. Boa tarde, pessoal. O meu nome é Paulo Steckel. Eu sou um jornalista autista e LGBT. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar a Ludmila, porque foi a única pessoa que não fez um discurso neuronormativo hoje aqui. Não que as outras pessoas sejam neuronormativas, mas a que deixou claríssimo no seu discurso já mostra para mim que tipo de estudos ela tem da área. Para quem é da área e quem é autista sabe o que eu estou falando. Bom, tem algumas coisas. Primeira participação minha, né, convidado pela Jana, e de qualquer forma estão de parabéns, vendo aqui quantos homens tem aqui, muito poucos, né, comparado com as mulheres. Essa é a parte de sempre, né? Os homens não se preocupam com a saúde mental das crianças, dos seus filhos, esse é um grande problema. Bom, estamos aqui para fazer a diferença. Algumas coisas que eu observei, que talvez pareça como crítica, mas aqui nós estamos num ambiente de adultos debatendo, então isso não é problema, eu tenho mais elogios que críticas. Um momento que se referiu, nem vou dizer quem falou o quê, porque não é essa a questão. Males como o autismo. O autismo não é um mal, não é uma doença, foi bem explicado, inclusive, pela última pessoa aqui, que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento com base genética em 90%, praticamente isso mesmo. Se falou em autismo infantil, que
só me corrijam os psicólogos que é um termo que está caindo em desuso a partir do DSM atual. Criança com autismo ou criança autista? Eu não sou uma pessoa com autismo, eu não consigo tirar ele de mim. Então, eu sou uma pessoa autista. Por isso existe o movimento da neurodiversidade, que foi apresentado infinito ali. Existe o orgulho autista, que foi agora dia 18 do mês passado, né? Outra questão, deficiência entendida a partir das barreiras de acesso, que acho que foi a Ludmila que colocou, e a menina anterior também. Perfeito. Que é a visão que a ONU tem de que deficiência, ela não vem de um lado só. A deficiência ocorre a partir de interlocutores. Porque, senão, isso justifica a neuronormatização. E já vai ficar claro o que é para quem não tem entendido. Processamento cognitivo a partir da neuronormatização. Foi uma outra coisa que eu anotei aqui, que também foi falado pelas últimas pessoas ali. O processamento cognitivo, se for entendido a partir de uma neuronormatização, vai justificar as críticas que, por exemplo, técnicas como a ABA, né, que não é o conjunto musical, gente, né, tem sofrido em relação a uma tendência à neuronormatização de pessoas autistas. E eu prefiro dizer pessoas autistas, não pessoas com autismo. Faltou protagonismo autista na frente parlamentar aqui? Sim. Se faltou protagonismo de homens, é porque os homens estão ausentes. Aí já a crítica não é para vocês. Mas em relação ao protagonismo autista, sim. Embora tenha alguns aqui, provavelmente. Eu me coloco à disposição, como jornalista e alguém que tem um canal na internet com quase 10 mil pessoas e que divulga isso tudo. Agora mesmo ele está sendo divulgado lá, só para vocês terem uma ideia. E aí eu cito uma frase, nada sobre nós sem nós. Essa é a questão. Então, viés neuronormativo vai ser a única coisa que vocês vão me ver criticando aqui. E por isso meu elogio eu deixo a Ludmila em especial, a todos que de alguma forma já entenderam o que é o movimento da neurodiversidade, do qual eu faço parte. Eu sou um autista considerado TEA1, diagnosticado um dia antes de fazer 50 anos, vou fazer 53, passei por um processo até chegar nesse diagnóstico, né? E, bom, estou aqui inserido no movimento, tanto no movimento autista como movimento da comunidade autista e da comunidade do autismo, que não é a mesma coisa. É isso, acho que era só isso que eu tinha para falar, talvez até falei menos, né? Obrigado. Muito obrigada, Paula. Muito importante a gente sempre receber, né, esses ensinamentos para a gente aprender com eles e aperfeiçoar sempre. Muito obrigada. Quero também registrar, esqueci de registrar também a presença do mandato do Afrânio aqui, né, com as companheiras, estão sempre aí acompanhando, né, também com a gente. Aí... Hã? Eu vou mostrar para você. Primeiramente, boa tarde, né, para todo mundo. Meu nome é Sagaz. A começar pelo começo, certo? Começa por aí. A mãe e o pai, certo? A mãe e o pai, eles ganham um filho, certo? Entendeu? Ganharam o filho, ok? A gente vê, conforme onde ela surgiu, eu surgi no morro, entendeu? Eu nasci no morro. E a minha mãe tendo problema de como criar a minha pessoa, certo? E meu pai me abandonou com a minha mãe e tudo. Isso é passado, tudo bem. Mas são consequências. Mas, na verdade, nasce um bebê, certo? Esse bebê, desde a geração da mãe, no morro, essa criança está processando tudo que acontece ao redor, certo? Ao redor dela, ela está sentindo o que a mãe está sentindo, ok? Então, eu vejo assim, que começa na escola. A princípio, quando eu fui para a escola, eu tenho dificuldade em aprender,
a minha aprendizagem é bem retardada, entendeu? Eu consigo aprender, mas com muita dificuldade. Mas o que eu aprendo, eu jamais vou esquecer, entendeu? Aí quando fui para a escola, eu chegando na escola, a professora me deu NA na primeira série. E eu perguntei, professora, o que significa NA? Ela disse, necessita de atenção. Disse, portanto, a senhora está devendo a necessidade especial, entendeu? É engraçado, o professor me dá um NA e não sabe simplesmente dar um NA vermelho ali para mim. Eu nasci numa condição ruim, de briga, de confusão, meu pai com a minha mãe, briga na rua, no morro. Então, quer dizer que a situação nossa está desde a nossa infância, desde que a nossa mãe nos deu a luz. Então, quando ela nos deu a luz, acontece o seguinte, tudo acontece no começo. Aí eu fui para a escola. Por isso que eu digo, antes de você botar uma criança na escola, você tem que fazer umas perguntas para ele. Ou para ela, para a criança. Tem que fazer uma pergunta. Entendeu? Aí ela me dava NA e dizia, necessita de atenção. Daí eu disse, professora, eu estou precisando da tua atenção. Eu estou precisando da tua atenção. Ela dizia, eu disse para ela, professora, eu necessito de atenção. A senhora me deu um NA, tudo bem. Eu me rodei na primeira série porque todos vocês, professores, me botaram NA. Mas nenhum de vocês me deram atenção, certo? Vocês que estão errados. Que tipo de professor é esse que vai dar aula para o aluno e dá vermelho para ele, sem explicar por que ele está ganhando NA, se não está dentro... A maioria, ele faz o quê? Dá licença, moça. Ela tem mais capacidade, né? Então, o professor faz assim. Eu vou dar atenção nela porque é mais fácil dela entender do que os não aqui, entendeu? É isso que acontece. Aconteceu comigo. O meu sonho era para chegar na faculdade. Eu não cheguei na faculdade, porque o que fizeram comigo? O jogo do poder, entendeu? Quer dizer que o filho do papai, o João aqui do morro, ele não tem valor nenhum, mas o filhinho do papai tem. Isso que eu acho errado. Então, na escola, no ventre da mãe começa tudo. A confusão em casa, a briga, etc, etc, etc. É maconha ali, é briga ali, e aí tu sai na rua, apanha na cara do teu vizinho, tu é estuprado pelo vizinho, é estuprado muitas vezes dentro de casa, né? Então, tudo isso entra dentro do ser humano, ou ele vai se tornar um marginal, ou um estuprador, não tem como ele se explicar, entendeu? Não tem. Aí tudo começa aí, ó. É fácil de entender ou não é? Será que eu estou explicando coisa difícil? Eu não tenho faculdade. Será que não dá para vocês entender que tudo começa no ventre de uma mãe? A confusão que está dentro de casa, o pai e a mãe brigando, como é que a criança vai sair para uma escola aprender alguma coisa? E chega lá, ela ganha um NA, um vermelho. Eu rodei 5 vezes na terceira série, porque essa atenção eu não recebi do professor. Assim como acontece comigo, acontece com várias pessoas. Acontece com gay, acontece com mulher, acontece com negro, entendeu? Eu acho assim que está na hora de nós lutar por um Brasil melhor, um Brasil mais justo, mais perfeito, olhar para as pessoas como ser humano, não como um animal. E não é que eu estou desfazendo do rico porque ele aprende bem, não é? Eu queria ter a mesma possibilidade que um rico tem. Eu queria ter a possibilidade de fazer uma faculdade. Eu tenho sede do saber. Na faculdade eu não consegui chegar. Por quê que eu não cheguei? Porque houve o quê? Atropelamento dos professores para comigo. NA. Ainda chegava em casa ainda. Meu filho, que malandro, que vadio. Tu é um vadio, tu é malandro, cara. Tu não aprende nada mesmo, tu é burro, hein? Chegava em casa chamando eu de burro ainda, porque não tinha aprendido. Então, agora, como é que nós vamos arrumar esse Brasil? Como é que nós vamos arrumar esse Brasil? É pegar as pessoas do morro e reeducar as pessoas com respeito, com educação. Até os pais, pegar os pais e trazer para a escola de novo.
né, nos jovens e adultos. Aí eu fiz os jovens e adultos, passei, aí fiz umas três apresentações, né? Apresentação de qual é a influência das músicas populares sobre as políticas. Daí eu falei do Gilberto Gil e esse pessoal todo. Aí eu disse, e a importância da água que se bebe. É isso que eu coloquei no meu trabalho para mostrar para o pessoal da educação, entendeu? Mas só que, no meio do caminho, existiam pessoas que eu sempre dizia assim, ó, as pessoas têm defeito, mas eu vou procurar o quê? A qualidade deles. Eu vou passar, a Carla tem a qualidade dela, o que eu vou fazer com a Carla? Vou pegar a qualidade da Carla. O irmão dela é a mesma coisa, a qualidade dele vai servir para mim, isso que eu entendo, entendeu? Então é isso que eu acho. Eu acho que a pessoa, tantas pessoas que têm dificuldade, eu vejo ali no CAPES devia ter uma escola para as pessoas estudarem no CAPES, porque tem pessoas no CAPES, tadinhos, que não sabem nem a letra, ler o ônibus. Isso é terrível. Eu tenho um sobrinho em casa que ele não sabe, ele está estudando, está fazendo quase tadinho, ele está na escola pública aí, o coitadinho não fica só naquela coisinha e não aprende nada. Ele não aprende nada. Eu estou injuriado porque o meu sobrinho, coitado, obrigado, querido. Ó, eu não estou entendendo por que meu sobrinho, será que vai ficar empacado igual eu? O meu sobrinho está empacado, tadinho, ele está com quase 30 anos, não saiu do lugar, cara. E essa educação podre aí que está, essa educação podre, que está ensinando para nós uma coisa podre, que não serve para nós. Quer dizer que quem pode estudar, tem escola boa, qualidade de vida, só o rico? Não, nós somos brasileiros. Nós queremos dizer assim, não tem nada contra os ricos, mas nós somos brasileiros. Quero entender que esses políticos meia pataca aí, muitos pedem que tem possibilidade de ajudar a comunidade e não ajuda, fica judiando da pessoa. Eu ficaria feliz que a minha indagação, a minha pergunta, é dizer, pare com essa canalice, deixa de ser canalho e ajuda essa gente precisa. Essa gente é importante, tá? As pessoas têm dificuldade. Mas eu quero dizer para vocês, seus políticos, vocês têm que pegar, tá? Ajudar esse nosso povo, que o nosso povo está precisando de conhecimento e não ganha. E as escolas públicas, tudo numa lama, num lamaçal que não sai ninguém, não aprende nada. O meu sobrinho, coitado, está lá, não sabe nem ler o nome do ônibus, porra, o que é isso? Que educação é essa? Aí eles estão fazendo o quê? Passa, mas passa sem conhecimento nenhum. O meu sobrinho, coitadinho, está lá em casa, ele vai à noite estudar a pé, tadinho, ele vai a pé, ele não tem cartão, não tem nada, ele vai a pé. Ele sai de lá, eu diz assim, ô tio, eu estou indo para a escola, eu fico, meu Deus, eu tenho dinheiro para dar para o guri para a escola, e ele chega na escola, não aprende nada, cara. Por ele está uns 3 anos, 4 anos, ele está 30 anos, porra, 30 anos, o cara está na escola, não aprende nada. Tem compaixão dessa gente, seus políticos safados, cara, acorda, pô, vocês vou pagar por isso, sabe? Eu acho que é importante a minha interrogação aqui e o meu choro não é falso, como de vocês ficam chorando num palanque, ficam dizendo, eu vou arrumar emprego para aquele, vou arrumar emprego para aquele, vou resolver o problema do povo, chega lá, a educação, a saúde eu vou ajudar, mas não fazem nada, só fica na garganta e não ajuda nada as pessoas, pelo amor de Deus. Ajude essa gente que precisa. O cego, o aleijado, essas pessoas estão tudo jogadas ao léu. Então é importante, principalmente, que vá alguém lá no... Alguém vá, entendeu? Olhar, tá? Olhar lá dentro da Secretaria de Educação para ver quem é que está lá, quem é que está ensinando, quem é que está tendo essas podridão de matéria. Eu agora queria fazer o quando eu chego lá, vou ficar todo perdidão, eu queria fazer faculdade, eu vou ficar perdido, eu não sei o que eles vão falar lá, porque eu fiz até a 8ª série. Então... Eu vejo assim que
vão parar de blá, blá, blá. Vão parar de querer carrinho novo, zerinho. Vão deixar de querer o seu carrinho novo, sua casa de praia, vão deixar de pensar só em si e vão pensar mais nas pessoas, porque elas são muito importantes. Eu sei que muitos de vocês se fazem de surdo, mas vocês têm que ouvir, tá? Eu tô clamando aqui pelo todo o povo, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho sentimento. Obrigada. Obrigada, tá? Chega de blá, blá, blá. Chega de blá, blá, blá. Chega. Muito importante. Da educação de primeira, pô. Muito importante. Chega de enganar meu sobrinho. Muito importante a tua fala, né? Agradeço muito, né? Acho que a gente... Tem muita gente querendo falar aqui também, tá levantando a mão, assim, daí de qualquer coisa a gente te reinscreve, pode ser? Imagina. Sim, sim. Muito importante e muito simbólico o senhor estar aí nessa tribuna, inclusive. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Quem é o próximo? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui a Jana por ter me convidado nessa frente e a todas vocês também por estar aqui representando a gente, porque muitos anos as pessoas com deficiência foram representadas por vocês, por mães, por associações que estão dando essa voz. E agora, depois de muito tempo, ter pessoas com deficiência nesse espaço, e um espaço de poder, e onde a gente possa ter essa voz, é importante. E é isso, eu agradeço. Tenho algumas considerações para fazer. Espera aí que eu estou meio nervoso. Eu agradeço a participação popular que é disponibilizado por vocês, porque isso que está acontecendo aqui, essas vozes, essa ampliação de voz, é importante, é revolucionário. Eu sou acadêmico de serviço social, então, como temos os colegas aqui de profissão de serviço social, a inclusão, ela não pode ficar só na palavra. A inclusão, ela é social, ela é de nível também de inclusão da diversidade, da neurodiversidade. Aqui estamos falando também do autismo, mas também temos que lembrar que tem outras deficiências. E que juntar todas essas pautas é importante. Eu só tenho a agradecer e eu quero que a gente prossiga para uma melhor qualidade de debate e discussões. Obrigada. Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, me chamo Carmo, sou usuária da RAPS, então, saudações antimanicomiais e rapsiais. E sou também da Associação Alegremente, que é uma associação de usuários, familiares, estudantes, voluntários de saúde mental. Hoje, representando, tentando ainda, dando os primeiros passos para se organizar com a representação aí dos CAPs do Estado. Estamos tentando construir isso junto. Sagaz, sinceramente, assim, a tua fala, ela me emociona. Ela me emociona, porque tu traz um lugar onde tu mostra que realmente a inclusão ainda tem muito a avançar. Porque realmente parece que quando a gente está conversando, assim, parece que é tudo perfeito, que é tudo lindo, e na ponta, na realidade, a gente sabe que não é isso. Desculpa, quero cumprimentar a mesa linda, maravilhosa, de mulheres muito potentes, assim, sabe? Fico feliz em ver isso. Falando no autismo, nós temos alguns sujeitos de direito do nosso grupo que tem autismo também, onde a gente aprende muito,
que tem não, né? Que eu estou aprendendo, não tem autismo, ela é autista. Isso, para mim, foi revelador, né? Diferente da gente que tem transtorno, né? E, lógico, é saúde mental, né? A gente aprende todos os dias quais são as limitações, como respeitar, o que gosta, o que não gosta, como gosta, enfim. E é isso, eu acho que o respeito é uma língua que tem que ser falada em todos os espaços, em todos os lugares, né? Eu acho que a principal o objetivo é isso, através do respeito a gente se entender e somar. E pensando nesse lugar de saúde mental, né, quando se fala do autismo também, eu fico pensando, gostaria de fazer um questionamento assim. No momento de uma situação, se pensando em suicídio, como se lida com isso, né? Quem lida com isso? E também quando traz a questão hoje dos dispositivos, né, que eu saiba, a gente tem um dispositivo hoje aqui em Florianópolis também, que é o CAPS-I, no sentido de CAPS, né? Com uma equipe também, pensando em toda essa demanda de Florianópolis inteira, também para um CAPS-I, como que está esse funcionamento, e essa questão das internações, né? Porque a gente sempre traz essa questão do território, ter direito ao acolhimento, atendimento em território, né? Então, como que está sendo visto essa situação dessas crianças e adolescentes que estão tentando ou até mesmo cometendo suicídio, que não são poucos, né? Diga-se de passagem. E até onde eu sei, o hospital infantil ele atende até 15 anos. Como que está a situação dos 15 aos 18? Quem está atendendo essa população? Aonde está sendo atendido? Como que está sendo feito esse acolhimento, né? E outra coisa que me chama bastante atenção, aí eu englobo tudo mesmo, né? A questão do autista, do autismo, a questão do transtorno, enfim. A gente sempre traz a dificuldade, a demanda. Ah, não, tem esse equipamento, tem essa equipe que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas algo que a gente vem observado e tem batido nessa tecla. Como que está a questão Como que está a situação pensando, né, qual é a programação, pensando prevenção? Porque ainda continuamos no caminho de deixa explodir, deixa cronificar para pensar o que vai se fazer. Então, o que está sendo feito, tanto na questão da formação desses profissionais, né, tanto na área da educação como na área da saúde, como prevenção, né? E aí é isso. E aí eu gostaria também de agradecer o espaço e deixar aqui o convite à Frente Parlamentar de Saúde Mental. A gente já vem nela há alguns anos, e aí por essa demanda de virem buscar realmente informações de como poderia acessar. Então, assim, que fique a informação de que esse espaço é nosso, né? A Frente Parlamentar de Saúde Mental é um espaço para todos e de todos, né? Os nossos encontros são mensais, então quem tiver interesse, se aproxime, venha e será muito bem-vindo. Obrigada. Muito obrigada, Carla. O último? Então a Luísa informou que tinha... Cíntia, só mais um detalhe que eu tinha esquecido, é a questão também da dependência de álcool e drogas com esses jovens, né? Como está se lidando com isso? Então, não tem mais inscritos, né? Eu gostaria de complementar as perguntas também que a Carla deixou aqui e outras pessoas colocaram, em relação à questão da educação, né? Que a Ana Paula, né, nos trouxe aqui algumas informações. A gente sabe que é lei, né, a questão da política ter assistente social dentro das escolas, né? Eu gostaria de saber, assim, se nós temos, além dos educadores e dos apoiadores ali na inclusão, na educação, também temos a nossa rede municipal de ensino, psicólogos e assistentes sociais, né, para fazer a prevenção, para cuidar, né? Porque é muito importante esses profissionais dentro da nossa rede, e a gente faz muito essa luta aqui, né, diariamente na tribuna, solicitando que a Prefeitura disponibilize assistentes sociais e psicólogos na rede de ensino. E outra é também como que é a quantidade de profissionais que a gente tem hoje, de psicólogos, né, também à disposição na nossa unidade básica de saúde, né? Porque
como envolve saúde, educação e assistência social, a gente sabe que tem um número bem pequeno, né, de profissionais na nossa rede de saúde, e para além dos CAPs, né, eu digo nas unidades de saúde mesmo, né, e qual é a previsão de atendimento às crianças, mas também às mães, né, que precisam de um apoio, de um suporte, como foi falado aqui, territorial, né, ali, como que é... Enfim, só gostaria de acrescentar essas perguntas também, além de todas as outras que eu até escrevi aqui, que a Carla falou, né? Aonde que se atende criança e adolescente na hora de crise, aonde que se tem esse cuidado, foi falado pelo Psico Internação lá em Joinville, né? E o que se pretende fazer com isso, se tem algum planejamento. Daí, acho que eu abro a palavra para quem pode ir respondendo também, né? Oi? Ah, voltou. Tá, então, vamos fazer mais umas perguntas, aí a gente fecha essa rodada de perguntas para poder, né, o município, principalmente, também poder responder para a gente, né? Porque já vai dar... São 15 para as 4, só para a gente, né, ir para o encaminhamento final, que é às 4 horas, tá? Aí a gente, né, pode ser em 3 minutinhos, para poder a rodada aqui, da gente poder também ouvir as respostas, algum comprometimento, algum encaminhamento, né? Meu nome é Muricy Cristóvão da Silva. O que ele falou ali, eu fiz também, educação para os jovens adultos. Hoje eu estou bem ciente das coisas. Hoje eu agradeço a Deus que eu estou aposentado já. Eu trabalhei 19 anos no Paula Ramos, Porto Clube, 39 anos de fretista. Hoje eu estou estabilizado. E como ele disse que o irmão não tem condições de transporte, mas eu fiz o meu. Eu tenho o problema que eles têm, o mesmo problema que eles podem ter, eu também tenho. Aí eu fiz. Participação para o médico, psiquiatra, tudo. Hoje eu agradeço a Deus que eu tenho o meu passe. Tá? E a gente, com tudo que a gente vê, e tem uma pessoa muito boa aqui, como deputado estadual, Júlio César Garcia, ele faz contribuições para todas as países. E o homem tem um coração aberto. Ele ajuda todo mundo. As associações das APAI todinha. É um cara bom, é uma pessoa muito ótima. Merecia ser governador aqui. Eu não tenho mais nada a relatar e agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Essa pauta ela apareceu porque eu conheço bastante gente, né, que tem bastante mães, no caso, e eu sou uma delas. Eu tenho um filho de 4 anos, né, de 4 anos e meio. Ele é autista, não verbal. E a minha preocupação em trazer essa pauta, conversando com várias pessoas, e várias pessoas também concordaram em colocar essa pauta hoje, não só pensando na criança, certo? Porque a criança, a gente sabe que, bem ou mal, de alguma forma, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, ela está dando um pouco do suporte, mas está. A minha preocupação, na verdade, foi mais trazendo com as mães. Porque mãe também fica doente. A mãe também, a família, ela também passa pelas mesmas questões que os filhos. E é muito triste mesmo, ver as mães passando por essa situação. Porque elas têm que se agarrar a si mesmo, sabe? Ela tem que dar o suporte para o filho, mas ela tem que se agarrar a si. Porque ela não tem alguém para dizer, não, se tu não tiver como ter um psicólogo, a gente te ajuda, sabe? As mães também precisam de suporte. Então, assim, o meu apelo não é só pelas crianças, sabe? O meu apelo é pelas mães. Eu conheço a Claudinha, a Bia, sabe? Que são pessoas que também passaram por isso. Eu passo, sabe? E, gente, o que eu mais queria era uma campanha municipal, estadual,
falando sobre o transtorno do espectro autista. A sociedade ela tem que entender o que é. Porque, normalmente, eu saio com meu filho, ele tem um jeito de agir e a pessoa fica olhando para mim assim. Eu falo, meu filho, ele é autista. Aí a pessoa, ele não tem cara. Quem é que já escutou isso? Ah, viu? Não tem cara de autista. Gente, autismo não vem escrito na testa. Assim como qualquer deficiência mental, qualquer transtorno que as pessoas tenham, não vem escrito na testa. Então, tem uma consciência municipal, uma campanha municipal explicando sobre esses transtornos que, com a pandemia, aconteceu mais. Vamos ter uma consciência social. Se a gente tiver uma consciência social e respeito mútuo a qualquer pessoa, nós vamos conseguir mudar a sociedade. Opa, forte, né? Essa questão, acho que com as mães, né? A gente acolhe nossa companheira co-vereadora Jana, né? Que enfrenta no cotidiano e a gente aprende muito com ela, né? E ela realmente provocou esse debate nessa frente e foi acolhido, né, por todo mundo que constrói. Eu vi que teve... eu nem vou ficar olhando para você. Eu vi que tem várias pessoas emocionadas aqui, porque é muito forte mesmo quando a gente fala de mãe, quando a gente fala de criança, quando a gente fala do suporte, quando a gente fala da mão do Estado, né, que o Estado tem que estar ali apoiando, porque é constitucional, né, está previsto na Constituição, então é muito, muito forte, né? Então, assim... me solidarizar, né, e trazer essa força para todas as mães aí, né, que a gente possa realmente fortalecer essa rede de apoio, né, e ampliar mais essas informações, né. Eu agradeço muito, estou aprendendo muito hoje. Então, acho que é muito importante a gente pegar a informação, conhecer e sair multiplicando eles, né. Então, essa proposta também fica no encaminhamento, né, uma das fortalecer e divulgar o que é para a gente aprender mesmo, né? Fazer esse trabalho didático, pedagógico de formiguinha, né? Explicando, a gente aprender e explicar. Então, eu passo a palavra agora para o representante de poder público municipal que queiram responder alguma das nossas perguntas sobre a questão do suicídio, a questão da prevenção, do apoio às mães, né? Aonde que se atende, onde que se acolhe, né? Então, também a pergunta da rede municipal de ensino, que eu gostaria muito de ouvir, se há a possibilidade de ter psicólogo e assistente social junto, né? E aí também os psicólogos de apoio na unidade básica, né? Porque isso já vem desde a época que a gente acolhe as mães que sofrem violência doméstica em casa, a gente não tem aquele encaminhamento de ter um psicólogo acompanhando aquela mulher, né, para que ela possa sair daquele vínculo. Geralmente, na unidade de saúde, o psicólogo atende em grupo, né, e a gente não tem essa oportunidade, né, que eu acho que é um anseio da população em vários lugares que eu já caminhei. Essa questão do psicólogo disponível na rede municipal, assim, ela é muito gritante, a necessidade, né, não só em grupos coletivos e não num número tão reduzido, mas precisamos de mais profissionais. Então, gostaria de ouvir vocês. Acho que a Cris, enquanto da rede de saúde e também da educação, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, principalmente, né? Quem quer responder primeiro, Cris? Bom, eu acho que para todo mundo que é neuronormativo, né, hoje está sendo um dia bem importante. Para mim está sendo muito, tá? É um tema que a gente está se aproximando bastante na Secretaria Municipal de Saúde. Com relação à questão prevenção, tá? Bom, Carla, em nível assim amplo, tá? Atenção primária, em todos os espaços de saúde, mas principalmente a atenção primária, que é onde pela Organização Pan-Americana de Saúde, tá? A APS tem que oferta 80% dos cuidados em saúde das pessoas, em geral. Então, é onde a pressão é maior, mas também é onde a oferta deve ser maior, e o cuidado também. Então, é um espaço de promoção, de prevenção,
de diagnóstico, né, de algum tipo de encaminhamento, é o espaço primário, digamos assim, para isso. Tá? Mas a gente sabe que a atenção primária é um espaço também sobrecarregado, né? Em muitos lugares ele também acaba sendo subdimensionado, né? Então, a gente entende todas as dificuldades também do território, do alcance, do número de profissionais. E isso é um desafio, né? Sempre. Sobre os dispositivos, tu estava falando de dispositivos de crise, né? Sobre dispositivos de crise, a crise ela pode ser acolhida em qualquer lugar. A crise pode ser acolhida no centro de saúde, ela pode ser acolhida no CAPS, ela pode ser acolhida no ambiente hospitalar, numa unidade de pronto atendimento. A crise ela pode ser acolhida em qualquer lugar. O manejo ou o desfecho da crise vai depender justamente da avaliação que aquela equipe vai fazer, né? Num centro de saúde, em geral, é um dispositivo que atende questões de menor complexidade. Portanto, o CAPS, por exemplo, é um suporte para manejo de crise. O CAPS, por exemplo, presta apoio aos centros de saúde, aos médicos da estratégia de saúde da família, por exemplo, por telefone ou por apoio matricial. Então, é uma interlocução que existe na rede. Tá? Tá. Entendi. O que acontece? O CAPS infantil, em geral, encaminha para o GESER, em Joinville, tá? Ou para o infantil, tá? Porque o infantil... Concordo plenamente contigo. Mas... Sim. Mas o que acontece? É que a gente também teve um tempo curto da conversa e também da apresentação. Mas o que acontece? A gente sabe, tem um dispositivo em discussão, aliás, uma discussão enorme, mas, assim, a questão do serviço 24 horas em saúde mental que está se propondo lá no complexo é um dispositivo de atenção à crise para a infância e adolescência também, 24 horas. Então, além da oferta para a população, em geral, existe uma oferta para a infância e adolescência. O incentivo da 3588, né? A portaria que financiaria. Não, ainda está em estudo, tá? O executivo está em... a secretária está indo... Está indo para Brasília, porque isso está em discussão ainda, justamente porque tem outras questões envolvidas, muitas discussões envolvidas, justamente pela tipagem, justamente pelo financiamento. Tá? Tem discussões aí acontecendo ainda sobre isso. Não existe uma definição a respeito da questão do financiamento. Tá, mas, sim, existe a intencionalidade, no projeto existe, sim, a proposta de atendimento para leitos de observação para criança e adolescência. Tá, só outra informação também que eu recordei agora a respeito da proposta desse serviço, é que se tem nos corredores, digamos assim, a informação de que ela será por OS. É confirmado isso, que quem vai assumir esse serviço, a prestação de serviço, nesse dispositivo, vai ser OS? Olha, na realidade, isso está em discussão no Conselho, né? Isso está em discussão lá no Conselho Municipal de Saúde. Ainda existe, essas questões estão discutidas lá. Foi na última reunião da plenária do Conselho? Não.
Está em discussão ainda no Conselho Municipal. Eu só estou trazendo isso como questionamento, porque realmente é dúvida e nos preocupa bastante quando se trata da saúde mental, principalmente, né, Cris? Sim. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente sabe que realmente o serviço prestado por OS não é de qualidade, e isso a gente já sofre na ponta. E, segundo, se tratando de saúde mental, a gente realmente precisa de profissionais que a gente consiga criar um vínculo, né? Inclusive, numa das reuniões com a secretária, a gente conversando com ela ainda disse, não, Carla, realmente eu me comprometo de que, quando se tratar da saúde mental, os profissionais serão concursados. Né? Então, realmente, quando isso surge, é uma preocupação para a gente, porque nós precisamos realmente ter esse vínculo com esse profissional para que a gente consiga realmente ter uma evolução no nosso acompanhamento. Né? Tá, Obrigada. entendi. Não, com certeza, concordo contigo. Tá. Deixa eu só... A colega quer complementar. Estou preocupada com o avanço da hora. Eu queria só colocar algumas coisas que a Carla pontuou. De toda razão. A gente também tem outra coisa. Vocês já perceberam que o adolescente só é olhado quando se fala de saúde mental? Outro tipo de saúde não se destina ao adolescente, né? Agora, quando ele começa a dar problema, aí ele virou um usuário de saúde mental. Por isso que eu trouxe ali a questão da prevenção e ter esse olhar, né? Cadê o esporte desse jovem? Cadê a educação de qualidade? Isso daí, aí volta à primeira fala da colega da assistência social. O ser humano, ele não tem... Eu tinha uma paciente que ela falava assim, olha, eu vou torar a cabeça do meu marido, mandar a cabeça para o IPQ, o corpo para o outro lado. Assim é o ser humano como um todo. Pelo amor de Deus, como é que a gente vai falar em cuidado se a gente não fala em cuidado conjugado? Prevenção e promoção está estreitamente ligada à educação e assistência social, principalmente à cultura, ao lazer, todos esses campos de conhecimento e de trabalho e intervenção. Mas isso é uma coisa que vai a rodo. Eu só quero pontuar aqui uma coisa muito importante, muito delicada, e que todos vocês aqui da casa tenham muita atenção em relação a isso, ao cuidado com o uso prejudicial de álcool e outras drogas e a questão do suicídio. Né? Suicídio é que nem violência doméstica, é raro chegar no CAPS, tá? Porque a pessoa que tem o intento e tem todo o sofrimento a ponto de querer tirar a vida, ela está ali na atenção primária sendo cuidada. Então, esse profissional da atenção primária, ele tem que ter essa sutileza de olhar e vincular. Sem vínculo não acontece, não rola nada. Vamos, também não quero me estender. Qual que é a minha preocupação? São as comunidades terapêuticas. Eu não quero acusar nada, eu não quero falar nada, não quero julgar, e nenhum juízo de valor está se fazendo aqui. Só que cuidado em saúde não é um cuidado de cunho religioso. Jamais. A gente trabalha a espiritualidade sempre das pessoas. Todos temos uma dimensão de ser que é a espiritualidade. Mas jamais a gente vai usar isso como uma doutrina em alguma facção religiosa. Jamais. Outra coisa, trabalho para você cuidar de uma pessoa em sofrimento pelo uso prejudicial de álcool e drogas não é da tarefa para elas ficarem fazendo. Né? É um trabalho atento, cuidadoso, de vinculação dentro do território, não afastado dele. Né? É como se costuma ver, há sempre situações que todo mundo aproveita uma forma de cuidar. Né? Todos nós que estamos com alguma coisa, nos tratar. Agora, Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, ele tem uma frente em relação a essa questão do álcool e outras drogas, e me preocupa muito, porque começa tudo na adolescência. Né? Então, essa fala, essa questão, não é ProERD que vai resolver o problema dentro da escola, é a escola que tem que resolver, são os pedagogos que se formaram para isso que tem que resolver, gente. O psicólogo que está no espaço escolar, o psicopedagogo, né? E não uma pessoa de farda dentro da escola. Né? E olha, daquilo que eu vi na Alesc, há 2 semanas atrás, o melhor era o ProERD. Então, pensem como está sendo tratada essa questão na nossa infância e adolescência. Né? Então, fiquem muito atentos, eu espero que usem essa casa como um espaço de fala. Eu acho que é bom a gente trazer isso à tona, é muito complicado e delicado, são forças ocultas que nós não conseguimos acessar, tá? Eu não tenho perna e nem lastro para travar um enfrentamento, mas se todos pensarem e olharem o que está acontecendo, pode ser que aconteça esse enfrentamento. Isso depende dessa casa também, tá, vereadora? Então, é só para fechar, porque foi uma pergunta que a Carla fez. Então, eu não falo mais nada.
Obrigada, Lud. Então, só para complementar também, inclusive, a nossa associação teve uma reunião com o prefeito, a gente solicitando que fosse incluído na agenda da prefeitura ações de prevenção e promoção de saúde mental. Estamos aguardando o retorno, ainda não tivemos, mas eu acho que é isso, né, Lud? É olhar e ver o todo, né? Saber que a situação é saúde, não é segurança, né? E começar a realmente ter esse movimento, além da prevenção também, pensar junto, construir junto e fazer com que se realize também. Senão a gente fica nessa também de dialogar, conversar e as ações, né? O que nós vamos fazer, encaminhar como ação mesmo, né? Obrigada. Obrigada, Carla. Aí eu vou passar a palavra, porque, assim, só para lembrar que já passou alguns minutinhos, né? Da nossa previsão, já são 4h05, a equipe da TV Câmara precisa encerrar a transmissão, né? Daí vai ter mais, porque a gente já tinha encerrado a inscrição, daí não sei se vai ter mais uma fala, porque daí eu ia passar para o encerramento. Pode ser bem rapidinho? O negócio é o seguinte, o prefeito prometeu o aumento, o pessoal da saúde não sabe quando que vem. Isso aí, o pessoal que trabalha nos postos de saúde, eu sou atendido ali no posto de saúde da agronômica. Sempre fui bem atendido ali. Mas só que tem pessoas que não vão para lá e não querem, vão lá para baixo tomar cafezinho, em vez de atender o pessoal. Tá bom, obrigada. Aí eu vou, então, passar agora para a Ana Paula, né, também na perspectiva da educação. Então tá, pessoal, vamos ver se eu consigo responder. Não é nem responder, né? Trazer algumas questões aqui para a gente conversar e conversar daqui para frente. Novamente coloco para vocês. A Gerência de Educação Especial, ela está lá na Ferreira Lima, 82, certo? Quem quiser continuar esse diálogo próximo, quem sabe, Carla, até quando a gente fala de prevenção e de saúde mental das nossas crianças e adolescentes, procurar as pessoas também da ponta, né? Nós estamos lá juntas, por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, dentro da Comissão Intersetorial de Saúde Mental. Então, eu me coloco à disposição para estar dialogando, inclusive, como Paulo bem colocou, a gente precisa pensar junto com as pessoas. Não é eu fazer para vocês, é nós fazermos juntos, que é vocês que vão trazer. Né? É vocês trazem a demanda e esse é o nosso papel. Sou servidora pública. Né? Esse é o nosso papel. Então, assim, eu me coloco à disposição para a gente estar pensando junto sobre a questão de prevenção. Sim, temos algumas ações, certamente vocês sabem disso, formação continuada para os professores, temos o programa Saúde na Escola, dentro da Secretaria Municipal de Educação, articulado com a Secretaria Municipal de Saúde, mas eu acho que a gente precisa, eu tenho certeza que a gente precisa estar dialogando próximo, assim, de vocês sinalizarem realmente as ações. Muitas vezes são ações que não estão de acordo com a necessidade do público. Eu assumo isso e me coloco à disposição também para isso. Jana, porque eu estou sendo bem objetiva, eu estou tentando retomar várias coisas que foram colocadas aqui. Primeiramente, João, obrigada pela tua fala, agradeço. João, e esse é o nosso papel agora. A gente não tem que discutir as pessoas com deficiência, como diz a Jana. A gente não tem que pensar, se ele age assim, se o meu corpo é assado, se a minha cor é aquela. Não é essa discussão. A gente precisa modificar o contexto. A gente precisa modificar a escola. É igual quando me chamam, Ana, vem falar de autismo. Eu não vou falar de autismo, a gente tem que falar da escola. A escola tem que mudar. Porque são processos, por mais que a gente discuta, faça formação sobre autismo, entenda sobre transtornos, a gente precisa entender as pessoas. E a partir da premissa que as pessoas são diferentes. A gente tem as nossas diferenças. E não é porque tu tinha menos capacidade, ou tu tinha dificuldade. Tu tinha um modo diferente de aprender, porque todos nós, dentro de todo ser humano, é capacidade nossa, é nato isso. Nós todos somos capazes de aprender, independente do corpo que temos, independente do modo de comportamento que temos. Todos somos diversos, em modos diferentes. E é isso que a escola, ela precisa o tempo todo estar se ressignificando. Não é E tu colocou muito bem. Colocou, né? Não tem atenção, né? Não necessita de atenção. Essa avaliação é dela. Essa avaliação é dela, né? Essa avaliação é daquela professora e a gente precisa modificar essa história.
Sim, concordo. E aí a gente precisa isso, não é a criança. Ah, a criança não aprende, mas o porquê que não aprende? Como que ela aprende? Que barreiras de acesso a gente está oferecendo para ela? João, perfeito. A gente precisa entender essa criança no contexto. A criança que a gente atende lá na Valdemar, no NEIM Valdemar, na frente do Vila Romana, é diferente da criança que a gente atende na Chico Mendes. A gente precisa entender o contexto de cada criança, de cada estudante. Eu só quero te dizer, João, que a gente tem pessoas pensando sobre isso diariamente. Não. Pensando junto com os professores. Isso que eu estou falando para ti, ótimo, adoro. E é isso, e aí a gente já tem que aprender. O que acontece? É isso que a Ludmila falou. Aquele estudante que provoca, não, eu acho que a gente precisa encaminhar ele. E é isso a discussão que a gente está... A gente precisa internar, a gente precisa dar um diagnóstico, e não é por aí. A escola ela tem que se ressignificar. É como eu falei semana passada para os orientadores educacionais do Estado. A instituição escolar é o único espaço que a gente não pode nem passar pelas nossas cabeças de excluir ou discriminar, de repensar. Eu acho que ele não deve estar aqui na minha escola. Ele vai estar onde se ele vai estar na escola? Não tem outro espaço. A escola é um espaço de construção social, não tem outro espaço para que essas crianças e estudantes têm que estar. Isso, João. E às vezes não é dificuldade, a dificuldade é no professor ou naquela escola no qual de oferecer diversas estratégias, entendeu? E é esse o nosso papel. E quando a gente faz formação e pensar junto com esse professor, justamente, na formação continuada com o professor, a gente vem dialogando. Eu só quero dizer que tem pessoas nessa luta. É por isso que a gente tem as nossas últimas políticas públicas, é para garantir... a gente tem que saber quem é esse sobrinho, onde que ele está. Sim, a gente vai ter que ver. É por isso que eu coloco. Estou lá na Ferreira Lima, tá, João? 82, lá perto do IPO, perto da Universal. Isso, tá, Carla? E pode levar a associação, a gente escuta. Inclusive, a gente chama, quem sabe a gente organiza uma agenda com a secretária de Educação. Opa, vamos provocar. Estamos aí para isso. É esse espaço para isso, né, Cíntia? Para a gente se olhar, se reconhecer. A Ana é lá da Educação Especial. A Ludmila, eu também já olhei a Ludmila. Opa, é lá do hospital em relação à saúde mental da infância e adolescente. Então, a gente precisa estar nos aproximando. Anotei aqui, vocês deram várias ideias e estou anotando aqui. Ali, como a Jana fala, o acolhimento às mães, né? A campanha. A gente tem aí uma mídia, a prefeitura tem, né? A gente faz diversas socializações, redes sociais. Então, por que não fazer uma campanha? A gente tem possibilidade para isso. É que às vezes não chega, né? Então, a gente tem possibilidade. Grupo de autismo já está inserido aí, como eu coloquei para vocês, assistência social, educação e saúde juntos. Por que não as pessoas? Né? Por que não as pessoas com autismo para estar conversando sobre? Então, a gente vai ter que ouvir as pessoas, a gente vai ter que ouvir as mães também. E tanto a Jana como o Paulo trouxeram diversas contribuições. Prazer em te conhecer. E também estou lá. A apresentação está ali à disposição com o nosso telefone. Nunca. É por isso que estamos aqui. Mulheres diversas, né? Porque não somos mulheres iguais, somos mulheres diversas. E que bom que a gente vem ocupando alguns papéis. E é por isso... Tá, encerrou a minha fala, tá, Paulo? Depois de... Então, gente, uma boa tarde para vocês e se sintam à vontade para a gente estar continuando o nosso diálogo, ok? Obrigada, tá, João? Valeu. Obrigada, Ana Paula. Então, agradecer, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos, né? O poder público aqui presente. A gente sabe que nem tudo depende de vocês que estão na ponta, que estão se colocando aqui, né? Tem uma prefeitura também acima disso. A gente quer manter esse diálogo com vocês, principalmente no fortalecimento do concurso público, né, de mais profissionais, viu, Ana Paula?
a importância de psicólogo e assistente social. Ela vai responder só bem uma pergunta. rapidinho. Nós estamos desde agosto com assistentes sociais e psicólogos na Secretaria Municipal de Educação, aonde a gente vem fazendo esse atendimento juntamente pensando os casos que necessitam desse acompanhamento. E quero dizer, não posso publicar aqui, mas em agosto teremos mais novidades sobre a qualificação desse processo dos psicólogos e assistentes sociais na educação, tá? Mas já contamos com esses profissionais juntamente conosco. Obrigada. Então, encerramos, né? Liberamos a TV, toda a equipe aqui que assessorou. Muito obrigada. E agora a gente convida para uma foto aqui na frente. Vem todo mundo para a foto. Obrigada, gente.